Amém, irmãos? Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma dele! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, os homens de sangue. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, mediante a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos liberta, e a Tua palavra que nos transforma, Deus. Fala conosco, Deus. Meu Deus, repreende toda desatenção, repreende toda a obra do diabo, Senhor Deus, que venha querer nos impedir, Senhor Deus, de prestar atenção na Sua palavra e sermos abençoados por ela. Nos cobre com o Teu sangue. Usa-me, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, para a glória do Teu nome e para a edificação dos Teus filhos. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se assentar? Nós estamos estudando, começamos a estudar na sexta-feira passada, os atributos do nosso Deus. O que são atributos? Nós falamos aqui, eu só vou dar uma pincelada para quem não veio e não ficar perdido. O que são os atributos de Deus? Atributos de Deus são as qualidades atribuídas ao caráter de Deus, que Ele mesmo revela na Sua palavra. Ou seja, ninguém está falando dos atributos de Deus, é o próprio Deus que está se auto-revelando através da Sua palavra e das Suas próprias atitudes. E esses atributos nos ajudam a entender quem é o Deus que nós servimos. E coisa boa irmãos, é conhecer o Deus que nós servimos, né? Eu vejo, esses dias eu até brinquei, que muita gente gosta, né, daquele louvor, né? Eu quero conhecer Jesus, né? Quem aqui não canta de peito aberto? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas para conhecer Jesus, irmãos, tem que querer conhecer a Ele, querer ler a palavra do Senhor. Não adianta eu ficar aqui cantando, né? Não estou criticando louvor não, vocês podem louvar Ele 50 mil vezes. Eu quero conhecer Jesus e não ter o prazer de colocar o pé numa escola bíblica dominical. Eu quero conhecer Jesus e não ter o prazer de estar num culto de doutrina. Aí vem aqui, eu quero conhecer Jesus, e não pega nem a Bíblia para ler em casa, irmãos. Não adianta. Para nós conhecermos, irmãos, Deus ele se revela para o ser humano através da Sua palavra, irmãos. E quando nós estudamos, né? E às vezes a gente pode parar para pensar, por que estudar os atributos de Deus? Por que aprender? Quando nós estudamos os atributos de Deus, irmãos, nós, irmãos, começamos, né, compreender quem Deus é e começamos a adorá-lo, irmãos, com mais propriedade. Porque não adianta, irmãos, a gente pegar aqui e falar para os irmãos, dá glória, igreja, dá glória, igreja, dá glória, igreja, dá glória. Mas se, né, a pessoa não conhecer o Deus que ela serve, não amar o Deus que ela serve, irmão, não vai adiantar, irmãos. A pessoa pode até dar um glória porque você está pedindo, mas quando ela conhece Deus, isso é espontâneo, porque o glória dela, ela sabe quem ela está adorando e sabe o poder do Deus que ela está adorando. Então, irmãos, a estudar sobre os atributos de Deus nos dá mais propriedade para atribuir a Ele toda honra e toda glória. Quem conhece o Deus que serve, irmãos, por mais que tenha decepções,
Eu vou falar, irmãos, por mais que tenha, dificuldades, por mais que tenha frustrações, irmãos, não consegue viver longe desse Deus. É a verdade ou é mentira, irmãos? Não consegue, irmãos. Parece que é difícil, irmãos. Coça, ele até, não tem até aquele louvor, né? Quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Dá para você glorificar a Deus por isso? E é uma verdade, irmão. Quem um dia pisou, quem um dia conheceu esse Deus, irmãos, por mais que às vezes que ele vai, dá uma afastada, dá uma andada lá no mundo, irmãos, irmão, na mente, no coração dele, irmão, ele sabe que o lugar dele é aos pés do Senhor Jesus. Irmão, não quero envergonhar ninguém aqui não, irmão, mas quem já afastou da igreja aqui? Quem já afastou da igreja? Não, seja sincero, eu já me afastei, irmãos, por isso que eu estou levantando. Irmão, consegue viver longe desse Deus? Porque você conheceu o Deus que você serve. Aleluia. E por isso que é importante nós conhecermos, estudarmos, irmãos. E cada vez mais que nós falamos sobre Deus, porque os nossos púlpitos, irmãos, nem entrei ainda na mensagem, porque os nossos púlpitos, isso é só uma introdução, estão mais acostumados a falar daquilo que Deus pode dar, daquilo que Deus pode fazer, do que do próprio Deus. Falamos muito dos bens e dos benefícios que Deus pode dar, mas pouco, irmão, do nosso Deus. E quando nós paramos para estudar, irmão, pode ter certeza, irmãos, que a graça, a glória e a presença de Deus, ela vai invadir a nossa alma. Pode ter certeza disso. Semana passada nós falamos sobre, que tem, não é a Bíblia que classifica, a teologia classifica os atributos de Deus em dois grupos. Uns que são os atributos comunicáveis, e os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles, uns chamam de atributos comunicáveis, a teologia arminiana chama de atributos morais de Deus. São os atributos que Deus compartilha com os seus filhos. Vocês lembram disso? Quem estava aqui lembra disso. Que é o amor, bondade, misericórdia, justiça, paciência, verdade. Esses são os atributos que Deus, compartilha com quem serve a Ele. Esses, irmãos, estão ao nosso alcance, estão disponíveis para quem serve a Ele. Agora, os atributos incomunicáveis ou atributos exclusivos de Deus são atributos que só Deus tem. Nenhuma outra criatura de Deus tem esses atributos. Homem não tem, anjo não tem, diabo não tem, demônio não tem, nada. É só Deus que tem. São atributos únicos e exclusivos do nosso Deus. E nós falamos aqui na semana passada sobre alguns desses atributos, sobre que Deus, Ele é uno, Ele é trino. Vocês lembram disso? Que nós falamos sobre a trindade. Nós falamos sobre que Ele é perfeito, Ele é santo. Isso são atributos únicos de Deus. Nós falamos também, irmãos, sobre a imutabilidade de Deus. O que é isso, pastor? Essa palavra é difícil. Se falar 3 vezes, é batizado com o Espírito Santo, Tem uns que brincam assim. É que Deus, Ele não muda. Nós lemos aqui em Tiago, que a Bíblia fala que Deus, nele não há mudança e também não há sombra de variação. Nós lemos em Hebreus 13:8, que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse atributo de Deus, irmãos, ele é tremendo, porque o homem muda com o tempo. O homem muda o seu caráter, o homem muda, de forma física, o homem muda de todas as formas. Agora, nosso Deus não, irmãos, Ele é o mesmo, a Bíblia diz, de geração em geração. Eu vou repetir de novo, você vai ter que dar um glória melhor aí, irmãos. Eu vou dizer, esse nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo de geração em geração. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o mesmo Deus que cuidou de você no passado, Ele cuida de você no presente e cuidará também de você no futuro. Porque Ele não muda. Aleluia, Ele é fiel.
Aí, irmãos, nós falamos sobre também o atributo da eternidade de Deus. Nós falamos sobre a eternidade de Deus, falamos, né? Que o nosso Deus, ele é eterno, né? Ninguém criou o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é pré-existente. Aleluia. Então, irmãos, eu até brinquei aqui com aquela música do Samuel Mariano, né? Qual é o tamanho do meu Deus? Seu aniversário, que data é? O aniversário dele, irmão, ninguém sabe. Sabe por quê, irmãos? Ele não foi criado por ninguém. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia, irmãos, ela está cheia de versículos que comprovam isso, falando que Deus criou os céus, a terra, falando que Deus pôs a terra como estrado dos seus pés. Ah, pastor, mas tudo bem, isso aí eu já sei. Você sabe? Mas você sabe onde está esses versículos? Sabe por quê, irmão? Parece bobeira. Mas, irmãos, existem muitas correntes filosóficas que as crianças aprendem na escola, que fala do Big Bang, que fala de uma força que foi gerada, querendo, irmãos, tirar o atributo da eternidade de Deus. Mas a Bíblia, irmão, ela é fiel e ela é verdadeira, irmãos. E a Bíblia diz que ele não foi criado, que ele é o Criador. Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre o outro atributo que nós não falamos na semana passada. Deu uma corrida aqui, irmãos, senão a gente fica, né, muito no culto da semana passada. Próximo atributo de Deus. Atributo exclusivo e incomunicável de Deus. Deus, irmãos, ele é onipresente. Deus, ele é onipresente. O Salmo 139, do 7 ao 12, nós vemos o salmista falando sobre essa onipresença de Deus. Vamos ler em nome de Jesus. O atributo da onipresença de Deus significa que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Dá ou não dá para glorificar um Deus desse, irmãos? Só ele, irmãos, só ele tem essa capacidade de estar ao mesmo tempo aqui na congregação do Paraíso, falando com a gente através da sua palavra, e ao mesmo tempo ali na congregação do Yolanda, aqui também falando com o seu povo através da tua palavra. Só Deus tem o poder de estar ao mesmo tempo dentro da minha casa, cuidando da minha família, e dentro da casa da irmã Lu, cuidando da família dela também. Só Deus, irmãos, que tem esse poder de estar ao mesmo tempo guardando eu lá dentro da empresa, aleluia. Você para pensar nisso, irmãos. Guardando eu contra acidente, contra incidente, contra seta do diabo lá na empresa onde eu trabalho, e ao mesmo tempo cuidando da minha família, da minha esposa lá no escritório que ela trabalha. Só Deus, irmãos, tem esse poder de estar aqui conosco nessa noite e ao mesmo tempo zelando pelos nossos lá na nossa casa. Ô, irmão, dá ou não dá para glorificar esse Deus? Ô, irmãos, ele está em todos os lugares. Ele opera em todos os lugares. Irmãos, o salmista afirma, irmãos, ele fala que se eu for aos céus, tu ali estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, né, está falando ali nos lugares baixos, no inferno, tu ali estás também. Se eu entrar nas extremidades da alva, o Senhor também ali está. Se eu descer até o mais profundo e ali eu fizer a minha cama, tu ali estás também. Aleluia! Ele fala, se eu tornar das asas da alva, ou se eu voar e for para bem longe, Deus também está lá, irmãos. Aleluia. Isso é só o nosso Deus, irmãos. E eu glorifico a Ele porque Jesus ainda endossou isso. Ainda Ele falou assim, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até
até nos dias maus, Jesus, sim, todos os dias. Até nos dias de tristeza, Jesus, sim, é todos os dias. Ah, Senhor, até no momento que eu estou pecando, não, eu estou com você todos os dias. Até no momento que eu estou em dificuldade, eu estou com você todos os dias, porque eu te amo. Irmãos, só Deus que tem esse atributo, irmãos. Isso fique bem claro, irmãos. Nós, às vezes, nós confundimos um pouco, a questão também, vamos abrir um parênteses aqui, eu não gosto muito de falar do diabo não, mas às vezes nós achamos que o diabo ele é onipresente, ele não é onipresente, irmãos, só Deus é onipresente. Ele é um anjo, irmãos, que tem em certo grau, irmãos, uma força, mas ele não tem onipresença. Quem tem onipresença é Deus, irmãos. E eu fico doido, irmãos, não aconselho, vou aproveitar, eu sou pastor da igreja, eu posso falar, e se você tiver, irmão, não precisa jogar fora não, tenha cabeça o suficiente para saber examinar e extrair o que é bom. Existem umas bíblias aí de batalha espiritual, quem já viu essas bíblias, batalha espiritual? Irmãos, batalha espiritual, estava uma moda esses tempos atrás, vamos falar de batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual, batalha. Você ouvia, muitos pastores ganhando renome com essa conversa de batalha. Irmãos, não existe batalha espiritual, irmãos. Porque quando nós começamos esse negócio de batalha espiritual, a gente imagina o quê? Deus de um lado e o diabo do outro, não é verdade? Irmãos, não tem como, irmãos, o diabo combater com o nosso Deus, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Quando nós começamos com essa conversa, nós acabamos nivelando o diabo e Deus no mesmo patamar, irmão. Isso é heresia, irmãos. O diabo tem força, mas nosso Deus, ele tem poder, irmãos. A Bíblia diz que Deus, irmãos, segura o diabo e restringe o trabalhar dele, irmãos. Deus, ele é todo poderoso. Se eu posso falar aqui sem medo de errar, eu não ouso, irmãos, ficar que nem os irmãos ficam. Eu estou abrindo um parênteses, mensagem aqui, que é curso de ensino. Vamos lá, pisa na cabeça do diabo, pega o diabo no chão, joga o diabo lá, e vai, e pula, e não sei o quê. Irmãos, não ouso fazer isso, irmãos, porque eu sou a criatura. A Bíblia diz no livro de Judas, procura lá, acho que é 2 capítulos só, que nem o arcanjo Miguel ousou contender contra o diabo. Simplesmente ele falou, que o Senhor te repreenda. Ou seja, a minha briga não, eu não sou capaz, mas o Deus que eu sirvo, ele é. E aí a gente fica com esse negócio de batalha espiritual. O diabo e Deus, parece que Deus está lutando com o diabo, aquelas lutas que a gente vê. Não, irmãos, Deus, irmãos, a hora que ele quiser, irmãos, e no tempo certo, a Bíblia diz que ele esmagará o diabo, irmãos, debaixo dos nossos pés. Então nós começamos a nivelar o diabo onipresente. Não, ele não é onipresente. O único onipresente é o nosso Deus. Ele tem sim, irmãos, anjos, a terça parte dos anjos, que se rebelaram contra Deus, se tornaram demônio. Sim, ele tem vários mensageiros em vários lugares, mas onipresença, irmãos, faz assim comigo, assim, aponta para cima. É só o nosso Deus. Dá para você glorificar a Ele nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Você pode ler Jeremias 23 comigo? Só esse versículo para nós pular para o outro atributo. Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Olha, irmãos, Deus até de forma, vamos brincar assim, de forma irônica, fala para Jeremias: esconder-se-ia alguém nos seus esconderijos de modo que eu não o veja? Sou eu, Deus de perto apenas e não Deus de longe? Porventura não encho eu os céus e a terra? Irmãos, o nosso Deus é onipresente, e Ele está em todos os lugares. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que o nosso Deus, Ele enche os céus e Ele enche a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Próximo atributo, irmãos. Glória a Deus, a onisciência. Quem sabe o que é onisciência aqui? É o atributo de Deus que faz com que Ele saiba todas as coisas. Irmãos, e quando falo todas as coisas, é todas as coisas mesmo.
Deus, irmãos, Ele vê aonde o homem não pode ver, e sabe aquilo que o homem não pode saber. A Bíblia diz, irmãos, que Ele conhece o oculto e o escondido. Coração, irmãos, tem um pastor que falava uma frase que eu achava bonita, ele na simplicidade dele, ele falava assim, ó, coração de homem, Fernando, é terra que só Deus anda. Glória a Deus. Dá para você glorificar a Deus por isso? Coração de homem, ele falava assim, ó, coração de homem, Fernando, é terra que só Deus anda. Daí eu falava, é mesmo, pastor? Ele só Deus sabe a intenção do coração das pessoas. Só Deus sabe o que está passando na mente. Só Deus sabe, né, o andar de cada um. A Bíblia diz que o Senhor, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Sabe o que isso significa, irmão? Não é que, né, na primeira vez que eu li isso aí, eu ficava pensando assim, eu ficava até com medo, imaginando um olhão de fogo me olhando aonde eu ia. Mas isso quer dizer, irmãos, que o olhar dele penetra, irmão, aonde o olhar do homem não pode penetrar, irmão. Talvez isso para você ou sirva de consolo, ou sirva, né, de medo. Depende, né, do seu caminhar. Porque quando eu falo que Deus sabe todas as coisas, às vezes, irmãos, tem gente que glorifica a Deus porque, às vezes pensando, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, será que Deus não sabe? Deus sabe, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Aí o outro pensa que, estou escondidinho, né, irmão? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, mediante esses escândalos que estão acontecendo, né, irmãos? Né, escândalo de cá, escândalo de lá, e está vindo à tona um monte de coisa, né, principalmente no seio da igreja, entre, irmãos, eu, na minha leitura humilde e simples, eu acho, irmãos, que Deus, né, está começando a trazer à tona aquilo que Ele está vendo a escondida, deu oportunidade, né, porque Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando oportunidade para o arrependimento, Deus vai dando oportunidade para o pedido de perdão, Deus vai dando oportunidade. Aí a pessoa, né, vai achando que Deus não está vendo, vai achando que vai levando, vai achando que vai levando. Aí, irmãos, eu acho, irmãos, não estou falando que é, mas eu estou falando achismo meu, né? Não posso nem colocar como palavra. Eu acho que Deus está trazendo à tona muitas coisas, irmãos. E não se espante. Sabe por quê? Porque isso é o cumprimento da palavra dele. Não se espante, irmãos. Não se espante, irmãos. Vamos falar o português bem claro? A casa de muitos ainda vão cair, irmãos. Porque Deus vê todas as coisas. Esses dias eu vi, irmãos, não se escandalize não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não estou falando isso para escandalizar não. Eu vi um vídeo, o rapaz veio mostrar exatamente para fazer chacota. Daí depois eu comentei, acho que eu comentei com a minha esposa, o pastor fazendo aquelas lives dele lá, daí não sei se a câmera dele estava meio ruim, não sei se os irmãos viram. Aí ele levantou, irmãos, e socou um tapa na esposa dele, irmão, e chamou ela de um nome ainda, não sei o que. Aí daqui a pouco ele senta na maior cara de pau, senta na maior, achando que a câmera não estava gravando, senta na maior cara de pau. A paz do Senhor para todos os irmãos. Ô irmãos, Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Por isso, irmãos, não estou jogando essa palavra como peso para você, e sim para te dizer que Deus está vendo e Ele espera. Se você está cometendo algo oculto, algo escondido, Deus espera de nós, irmãos, o arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu falo, irmãos, que Deus que Ele é onisciente, eu falo que Deus Ele observa tudo. Nós vemos, irmãos, que o Senhor, olha aqui do 1 ao 6. Do 139 mesmo, irmão. Por isso que eu pedi para abrir aqui, para não ficar indo para lá e para cá. Depois a gente vai. Olha do verso 1 ao 6 do Salmo 139. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que bonito, irmãos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha o 4, irmãos, que coisa linda. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu cercaste em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso compreender. Oh, irmãos, o nosso Deus conhece os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Oh, irmãos, às vezes nós estamos muito preocupados em fazer, mas só fazer, irmãos, não é o suficiente. O mais importante para Deus é a intenção que nós fazemos as coisas. Quer um exemplo bobo, irmãos? Um exemplo bobo. Não, eu vou, fazer o meu serviço, na igreja, para mim ser visto pelo homem. Irmão, intenção errada. Intenção errada. Deus, ele vê o coração. Deus, ele quer que você faça pensando em agradá-lo. Teve uma oportunidade que o pastor cobrava para a gente ir no culto na sede, no culto de ensino, irmãos. E tá certo, o obreiro tem que ir no culto de ensino na sede de vez em quando, já aproveita que a gente tem que ir mesmo, irmãos. E eu tinha dificuldade de ir por causa da faculdade, e aí o pastor falou para mim, o pastor que me pastoreava, irmãos, não vou citar nome, ele falou assim: Fernando, falta um dia na faculdade. Eu falei: pastor, mas eu tô matéria, eu já sou meio lento de pegar, se eu faltar vai ser pior ainda. Ele falou: não, mas falta um dia na faculdade, e vai no culto na sede. Aí eu falei: não, tá bom, por obediência, eu também estava precisando ir também, cumprir, com a obediência, e fui. Só que eu fui e sentei, irmão, sentei lá atrás, a igreja estava lotada, sentei lá atrás, assisti o culto, glorifiquei a Deus, ouvi a palavra, aprendi um pouco, fui embora para casa. Aí depois, no outro dia, ele falou: eu não fui no culto, você falou que eu não fui no culto. Eu falei: fui. Ele falou: não, mas quando você for, você senta lá na frente. Eu falei: mas por que você tem que... Não, senta lá na frente, para o homem te ver, porque senão não vai adiantar nada você ter ido, se ele não te ver. Aí eu falei: pastor, se for para mim ir, conversando, brincando assim, sabe? Se for para mim ir para o culto, para o homem, para ter que me mostrar para o homem que eu vou, eu prefiro ficar na minha casa. Se for o dia que eu quiser fazer alguma coisa para ser visto pelo homem, é melhor que eu não faça, porque Deus conhece a intenção desse coração aqui. Não adianta, irmãos, é isso que eu vejo às vezes, meu Deus, não está nem está no escrito, mas tudo bem. Vou ajudar, eu vou ajudar o Jefferson, mas a minha intenção não é ajudar o Jefferson, a minha intenção é me promover, que a minha imagem seja boa. Aí o que eu faço para o Jefferson, eu publico, já viu esse tipo de pessoa, irmão, que ele dá, já viu agora, meu Deus do céu, esse abençoado aqui ainda, ele está dando aqui, ao mesmo tempo está aqui, irmãos, nem faça, irmãos, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa intenção. E mais do que a nossa ação, Deus, aleluia, Ele fica feliz com a nossa intenção. E intenção é coisa que só Deus vê, irmãos. E intenção, irmãos, não dá para ser mensurado, não dá para ser medido. Intenção é só Deus que vê. E o Senhor tem batido nessa tecla no meu coração para me compartilhar com os irmãos, porque Deus tem visto a intenção de cada um de nós. Minha intenção é me esforçar, é aprender. Irmão, tem gente, meu Deus, que às vezes mesmo errando, irmão, mesmo errando, o
Depois, se quiser falar que eu estou falando heresia, você pode brigar com Paulo, né? Que o próprio Paulo, ele falou assim, ó, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer. Mas por que Deus abençoou tanto ele? Porque Deus sabia que a intenção dele, irmãos, era fazer o bem. E existe um mistério, irmãos, olha aqui, nós saímos um pouco fora, mas Deus está falando, quando nós colocamos a intenção correta nos nossos corações, irmãos, por mais que nós não consigamos fazer como se deveria ser feito, Deus, Ele nos honra. Você acha, irmão, vou abrir o meu coração aqui, você acha que eu não queria fazer mais para a congregação? Você acha que eu não queria me doar mais aqui, irmãos, para poder fazer mais, visitar, sei lá, tá mais cedo, ou cheguei atrás, você acha que eu não queria, irmãos, mas às vezes, irmãos, a gente não consegue, algumas coisas nos impedem, mas Deus conhece essa intenção aqui, Deus conhece a intenção de cada um, e pode ter certeza, irmãos, que Deus nos recompensa mais pela nossa intenção, do que pela nossa ação. Aleluia! Eu vou ajudar o Márcio porque o Márcio pode me ajudar. Oh, irmão, a intenção é errada. Deus não vai abençoar. Aleluia. Porque não adianta, irmãos. Nós enganamos os homens com ações. Mas a intenção é que Deus vai sondando. Aleluia. Quando o salmista fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe o que é isso, irmãos? Você está sentadinho aí, o Espírito Santo está sondando a sua alma, assim, ó. Olha lá, né? Eu não sei lá se eu consigo imaginar. Olha lá, ó, Deus, Jesus olhando, olha lá, meu servo está escutando a minha palavra, está dando lugar, tá, olha lá, mesmo cansado, olha lá, ele está, né, com amor, ele quer aprender. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Até mesmo os nossos relacionamentos, irmãos, né? Às vezes, né, a esposa faz bastante coisa, né? Que nem às vezes a gente não reconhece, né, muita coisa, irmãos. Mas pode ter certeza, minha irmã, não, o mesmo lado você faz, não reconhece. Pode ter certeza que Deus, Ele está vendo a intenção do seu coração. No serviço, irmãos. Dá uma raiva, não dá, irmão? Quando você se mata ali para dar o seu melhor, né? Você está ali, aí vem ainda e ninguém reconhece, né? Vai lá e ainda esculacha o seu serviço. Dá uma tristeza, dá vontade de falar, vou largar a mão, não estou sendo reconhecido, né? Não dá uma vontade às vezes de, estou sendo reconhecido. Calma, Deus está olhando a intenção de cada coração, irmãos. Não se canse, a Bíblia diz isso. Agora eu não lembro que depois de trabalhei, a Cristiane me fez andar ainda bastante hoje, irmão, eu não, mas a Bíblia diz, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Irmãos, ao nosso tempo de Deus nós vamos ceifar, e Deus, Ele conhece a intenção, irmãos. Nós esses dias aí, sabe a placa que colocou aqui? Nós pagamos metade para o pessoal, e a outra metade ficou de receber quando eles vinham instalar. Aí eles vieram instalar e sumiram do mapa. E eu falei, meu Deus, o Gerson que veio ainda o Gerson que recebeu eles aí, né, abriu, eu falei, será que o Gerson pagou eles e não falou nada para mim? Porque eles não mandaram nada de mensagem, né? Daí eu falei para minha esposa, não cobraram nada, é um valor, né, significativo, não falaram mais nada e tal. Aí eu falei, não, o Gerson não pagou não. Acho que eles esqueceram. Aí eu peguei e mandei mensagem, né? Falei, ô moços, e tal. Daí ela falou, verdade, vou mandar o número né? Vou mandar o número para você da conta, você faz a transferência e tal, não sei o quê. Aí tudo bem, mandou, eu não fiz a transferência no dia. Aí minha esposa foi lá pagar. Chegou lá para pagar, eles nem lembravam, irmãos, de nada aqui. Mas aí que nós falou, não, vamos lá, vamos acertar, porque Deus conhece a intenção de cada coração, irmãos. E quando nós falamos de intenção, entra o campo da honestidade, entra todos esses campos, irmãos. Não é verdade? Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos correr, senão nós fica só na onisciência de Deus, irmãos. Aleluia. Ô, irmãos,
Nós falamos da onipresença, onisciência, agora nós vamos falar da onipotência. O que é a onipotência de Deus? Quem arrisca, irmão? Não é prova não, você não vai tirar nem 10 e nem 0. Quem arrisca, irmão? Pode falar. Irmãos, significa que Deus, Ele é todo poderoso, que Ele é soberano, e tudo está sobre o seu controle. Aí bate umas dúvidas, né, irmãos? Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. O próprio salmista escreveu aqui, olha, todas as coisas foram escritas antes mesmo delas serem cumpridas. Ou seja, o poder e a autoridade estão nas mãos do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz, né, em Lucas, né, que haveria algo impossível ao nosso Deus. Irmãos, Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, que para Ele, uma febre e um Covid-19 é a mesma coisa. Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, Ele é tão poderoso, que para Ele não existe barreiras, fronteiras, distância e nem adversários. Aleluia. Ele mesmo brada em Isaías: operando eu, quem me impedirá? Tem um hino que as irmãs cantam, que eu acho lindo essa parte, eu fico com essa parte no meu coração, que fala assim: o impossível para Ele é nada. Aleluia. Tudo e qualquer tipo de milagre, irmão, que você imaginar, para Deus, irmãos, é questão dele querer ou não querer. É que às vezes, irmãos, Ele não quer. Porque se Ele quiser, Ele faz. É que às vezes não é o tempo. Porque se for o tempo, Ele faz. Mas que Ele é onipotente, Ele é. Que tudo está sobre as mãos dEle, está. Nós confundimos muito a soberania de Deus, o poder de Deus. Nós atribuímos às vezes isso a uma atitude nossa, e não é atitude nossa, é tudo dele, irmão, é tudo para ele, é tudo glória dele, é tudo poder. Se eu orar, irmão, o negócio vai acontecer. Então quer dizer que o poder de Deus está limitado a eu orar ou não orar? Não, irmãos, o poder está nas mãos de Deus. Quando nós oramos, simplesmente nós nos aproximamos dele e começamos a ver mais as glórias e o poder dele sendo manifesto, mas o poder dele não está atrelado a nenhuma atitude humana. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele é onipotente, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Quando Moisés foi lá e falou: mas como que eu vou me apresentar diante de Faraó? Sabe qual que foi, né? O registro de Deus para Faraó. Não, fala para Faraó que quem está te enviando é o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. O grande eu sou, o soberano eu sou. Sabe o que isso significa, irmão? Lá no hebraico, eu não gosto muito de falar. Sabe o que significa? Que Ele é o Deus de todas as circunstâncias.
que se precisasse ser o Deus da providência, o Jeová Jireh, ele seria. Aleluia. Se precisasse ser o Deus da guerra, o Jeová Sabaote, ele seria. Aleluia. Se precisasse ser, né, o Jeová Nissi, o Deus da bandeira, ele seria. Se precisar, o que precisar, irmão, ele é poderoso. Aleluia. Ah, mas é que eu, né? Meu Deus do céu, irmãos, mas o ensinamento aí pega em nome de Jesus, que não, você tem que, né? Não, você não pode aceitar, você tem que colocar Deus no canto da... irmãos, algumas igrejas pregam isso aí, não, que se você é fiel, não, Deus tem que fazer, você tem que determinar, né? Você tem que, irmão, quem somos nós para determinar para um Deus todo poderoso igual ao nosso? Ele é Senhor e nós somos servos. Eu já vi pastor incentivar a igreja a colocar Deus no canto da parede por causa de bênção, irmão. Coloca Deus, irmãos. Irmão, Deus, quem é nós para colocar um Deus, irmãos, que a Bíblia diz que Ele conhece as estrelas, Ele chama os raios pelo nome. A Bíblia diz que a terra, irmão, toda essa terra é o estrado dos seus pés, aleluia. A Bíblia diz que Ele conhece, irmãos, a cada um de nós, o fio dos nossos cabelos, Ele conhece. Quem somos nós para colocar Ele no canto da parede, irmão? Aleluia. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é santo. Oh, aleluia. Xarabacana labra subianda labra cai. Oh, aleluia, dá para você glorificar esse Deus aí. Eu sei, irmão, eu sei que talvez seja difícil, mas vai dando glória ao onipotente aí, aleluia. Ele é poderoso, irmão. Aquilo que às vezes, irmãos, nós esperamos muito tempo, Ele pode no estalar de dedo fazer acontecer, irmãos. Ele tem poder de chegar aonde a palavra do homem não chega, Ele chega, aleluia. Aonde o remédio não cura, Ele cura. Oh, labracanda, labra subianda, labra cai. Oh, aleluia. Ele está sentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz, irmãos, que os serafins rodeiam o trono dele. O séquito dele enche o templo. E eles ficam cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Estou chateado com Deus, fica não, Ele é poderoso, aleluia. Não, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é tremendo. Oh, irmãos, ali quando Isaías vê, irmãos, o séquito, sabe o que era o séquito? O séquito era, né, a cauda, né, da veste de um rei, né? E o tamanho do séquito determinava, você vai ter que dar um glória aí, irmãos, o domínio, né, a área de domínio do rei. Quanto maior o séquito era, sabe, Zé Batista, maior era o domínio do rei. Aí o que acontece? Quando Isaías vê Deus no trono, ele fala que o séquito, aleluia, enche todo, aleluia. Labandaga subica, labandarabacai. Ele fala assim: olha, o seu séquito enche todo o templo, que eu não consigo ver o final. Sabe o que estava dizendo? Olha, o domínio dele é tremendo, eu não consigo saber, a área de domínio dele é muito ampla, é a maior, é a melhor. Se coloque de pé, igreja.